Olá, voltamos! Foi rapidinho o intervalo, não é mesmo? E este é o último bloco, então fique atento. Pegou seu papel, a sua caneta, porque agora vai ser um momento de esclarecimentos jurídicos. Então você que quer saber sobre união estável, que você que convive nesse regime, né, nessa situação fática, ou se você sabe de alguém que está nessa situação, quer saber como é que funciona, acha que é tudo igual ao casamento, fique atento que você vai descobrir que não é bem assim. Muita gente acha que é igual, mas não é. Então vamos lá, eu preparei um quadro comparativo para te explicar e assim acredito que vai ficar bem mais simples de visualizar as diferenças. E aí no final você decide se é igual para você, se não importa, se vai casar, se continua em união estável, tá bom? Porque isso é uma decisão que cabe ao casal. Ninguém mais tem que dar opiniões, cada um tem que decidir o que é melhor para si, tá bom? Então vamos aqui na tela, por gentileza. Aqui, casamento e união estável. De acordo com o Estado Civil, essa aqui é a primeira coisa que muita gente confunde, sabia? Na união estável não muda o Estado Civil. O que é o Estado Civil? Casado, solteiro, viúvo ou divorciado. Não tem estado civil de convivente. Então, se você é convivente em união estável, ou você é solteiro, ou você é divorciado, ou você é viúvo, tá bom? Não existe estado civil de convivente. Então, se a pessoa que está ao seu lado, né, como convivente, for solteiro, continua solteiro. Então, se você quer segurar aquela moça, é melhor casar, porque o estado civil dela continua de solteiro. Fica atento a isso, tá bom? Quanto à lei, vamos lá no quadro. O Código Civil, lá no artigo 1511 até o 1783, fala, né, do reconhecimento como entidade familiar, tem tudo isso lá. E a união estável também é reconhecida, só que no outro ponto, aqui na Constituição Federal, no artigo 226, então é reconhecido sim como entidade familiar. Agora, a formação é diferente, né? Como você está vendo aqui, vou até ampliar um pouquinho para ver se fica mais fácil de acompanhar. A formação do casamento é diferente. Vem aqui para mim. Olha só, o casamento é um procedimento formal. O que eu quero dizer com formal? Os dois precisam ir ao cartório. Qual cartório, doutora Alcione? Você tem que ir no cartório de registro civil das pessoas naturais mais próximo da sua casa, da sua residência. Ah, mas a minha namorada mora em Várzea Grande e eu moro em Cuiabá. Então, os dois municípios são competentes para você fazer o processo de habilitação. Vocês podem escolher. Fechou? Então, vocês vão entregar os documentos, comprovar que estão desimpedidos para casar, vai ter um procedimento, né, de análise desses documentos e agora é muito rápido, já não tem desculpa de que demora demais. Não demora, 5 dias é o prazo regular, sabe, normal, salvo algumas exceções, que aí o prazo é um pouquinho maior, vai para o Ministério Público, mas fora isso, 5 dias você já estará habilitado para o casamento. E é só marcar a celebração. E depois do casamento vai ser expedido, né, vai feito o registro e a primeira certidão de casamento. Pronto, casado. Não tem mais dúvida da união deste casal. Já a união estável, vem aqui para a tela para você ver. Sem formalidade. Acontece quando duas pessoas passam a viver juntas com a intenção de constituir família, formando uma entidade familiar. Pode ser formalizada por escritura pública ou documento particular. Por que pode? Porque não é obrigatório. O casal vai fazer se quiser. Porém, vocês vão acompanhar adiante que é interessante. Eu defendo a ideia de que vocês formalizem essa união estável. Ah, não quero casar. Sou contra o casamento, sou avesso, não quero casar. Tudo bem. Mas pelo menos formalize a sua união estável, você já vai entender por que eu estou dizendo isso, tá bom? Então, ó, para viver a união estável não precisa de formalidade, é uma situação fática. O que é situação fática? É de fato, é normal, não precisa de nada mais. Mas se você quiser fazer constar, então pode fazer.
por escritura pública, e aí é em outro tipo de cartório, é no tabelionato de notas, que aqui em Mato Grosso é muito comum ser junto, ter as duas atribuições no mesmo cartório, mas são atribuições diferentes. Aqui é tabelionato de notas e o casamento, registro civil das pessoas naturais. Vocês acompanhando o programa Cartório Passo a Passo, vocês vão entender direitinho como é que funciona o sistema notarial e registral do Brasil. Então vamos lá, continuando sobre união estável. Aqui a formação, já falei, separação, gente, é aqui que acontece a maior parte das confusões, tá? No casamento, todo mundo já ouviu falar, então aqui, ó, extinto perante o Poder Judiciário ou junto aos cartórios. Vem aqui para mim, você pode escolher, o casal pode escolher no momento da dissolução da união estável, se vai ser feito pelo Poder Judiciário, ou seja, perante um juiz de direito, ou num cartório de notas, perante um tabelião ou tabeliã de notas, da sua confiança, você escolhe, aí não precisa ser exatamente o cartório do lado da sua casa. Você é livre para esse tipo de ato, a legislação diz que você pode escolher qualquer tabelionato do Brasil. Vai pegar aí a questão da assinatura, tem alguns requisitos de competência territorial, que aí no caso concreto precisa ser analisado, tá bom? Então você pode escolher qual é o cartório. No fórum vai ser o local competente do domicílio do casal. Aí vocês protocolam e aí vai decidir quem vai ser o juiz que vai acompanhar o processo de vocês. Aqui em Mato Grosso tem uma peculiaridade. Vem aqui para mim. Aqui em Mato Grosso tem uma peculiaridade. Desde 2022, o provimento 25 de 2022 permitiu a realização de divórcio, dissolução de união estável e inventário com incapazes. Como assim incapaz? Pode ser menor de idade, pode ser incapaz por outra natureza, né? Aquela pessoa que não consegue responder ainda pelos seus atos, tá? Ou está interditada, né? Então, pode ser feito. Porém, tem algumas peculiaridades. Não vai ser feito somente perante o cartório. Vai ter que ir ao Poder Judiciário, mas na esfera administrativa. É diferente, você não vai ter que pagar as custas processuais normais, tá? Isso é feito perante o tabelionato de notas, só vai pagar os emolumentos. Esse nome estranho, que talvez seja novo para você, é o valor que você paga pelos serviços dos cartórios. Mais uma coisa que você está aprendendo hoje, não é mesmo? Então, você pode escolher tanto a esfera judicial ou extrajudicial. O fato de ter filhos menores já não é mais um obstáculo para você escolher um cartório, né, um tabelião ou uma tabeliã da sua confiança. E muita gente ainda não sabe disso, inclusive profissionais do direito. Então você que está nos assistindo hoje pode compartilhar essa notícia e ajudar mais pessoas a saber e exercer o direito de escolha de forma livre e consciente. Aqui, voltando para a tela, coloquei aqui que na dissolução da união estável também ocorre de acordo com a prática, tá? Porque na hora de você viver junto, não existe formalidade. Porém, no momento de dissolver a união estável, se vocês contraíram bens, né, compraram bens, se vocês têm filhos, essa dissolução vai ter que ser feita de forma regulamentada, vai ter que ser feita perante o tabelião de notas ou perante o Poder Judiciário. Fala, poxa, eu já não casei para não ter essa situação. Pois é, disso não dá para fugir, não dá para fugir. Se porventura vocês não construíram nada juntos, nem patrimônio, nem filhos, então tudo bem, cada um vai para o seu lado e está tudo certo. Mas se tiver que partilhar, ou se tiver que regulamentar guarda, visitas, vai ter que constituir advogado e também fazer todo o procedimento, igual ao casamento nesse ponto. Fazer o quê, né? Então vamos lá, aqui, outro ponto de comparação entre união estável e casamento, herança. Deixa eu tomar até um golinho de água aqui. Tá gostando da aula? Espero que esteja sendo útil para vocês. Sempre levando informação, porque muita gente confunde os institutos e acha que é tudo igual. Não é bem assim. Então olha aqui na tela, herança.
O cônjuge pode ser meio e ou herdeiro. Gente, quem escreveu isso aqui está errado? Não tá. Pode ser as duas coisas ou uma delas. O que é meeiro, para começar? Para você que está começando a se familiarizar com o direito de família, sucessão. Meeiro é aquele que recebe metade. Então, vamos supor, tem o cônjuge, que pode ser o marido ou a esposa, tá? É o nome técnico. Ele, dependendo do regime de bens, ele vai receber a metade. Então, ele é meeiro. E dependendo do regime de bens, ele pode ser meeiro e herdeiro. Tem situações que ele é só meeiro, tem situações que ele é só herdeiro, ou não é nada, né? Vai depender da situação em concreto. E ele vai concorrer com filhos, né, junto com o falecido, filhos do falecido. No companheiro, não é considerado herdeiro se a união estável não for formalizada. Vem para mim aqui. Como assim, doutora Alcione, mas não é igual? Como que eu não sou herdeiro? Veja bem, de início, se você não tem a sua união estável constituída formalmente, você vai ter que primeiro provar perante a justiça de que vocês realmente conviviam em união estável. Eu sei que é uma situação muito desagradável. Normalmente, essa pessoa está no luto, né? Acabou de perder o ente querido, seu cônjuge, e para receber uma pensão, vai ter que sim expor a sua família, juntar provas de que realmente convivia no estável. E às vezes já vivia junto há 10 anos, 20 anos, mas é assim que funciona. Então, para se evitar esse tipo de situação, é que eu falei ainda há pouco que eu defendo que vocês formalizem. Ah, mas eu não quero ir no cartório. Tudo bem, faz por instrumento particular, só reconhece a assinatura, já é alguma coisa. Já é um indício de que realmente vocês viviam em união estável. E isso pode evitar muito transtorno, tá? E desgastes, tanto emocionais quanto financeiros, porque você vai ter que entrar com ação judicial para provar que convivia em união estável. Isso é difícil. Vamos lá, planilha aqui, divisão de bens. Caso não seja definido o que vigora da comunhão parcial de bens. O que quer dizer isso aqui com divisão de bens? Olha, no casamento existe vários tipos de regime de bens. E aí essa divisão patrimonial vai depender do regime de bens que o casal escolheu. Na maioria das situações, os casais são livres para escolher. Há situações em que é mais restrito. Ele é imposto um regime. Por exemplo, sou viúva e ainda não finalizei o processo de inventário. Posso casar? Posso. Estou livre para casar. Mas não estou livre para escolher o regime de bens. Por quê? Porque para evitar a confusão patrimonial. O patrimônio adquirido antes, né, nas primeiras núpcias, não se misturar com o das segundas. Então a lei vem e olha, você quer casar, você pode casar, porém tem uma cláusula suspensiva aqui. Você vai ter que casar sob o regime da separação obrigatória de bens. Sabia disso? Não, né? Achava que era só para idoso, não é mesmo? A propósito, vem aqui comigo, sobre idosos, as pessoas acima de 70 anos, até janeiro, era obrigatório o regime da separação obrigatória de bens para as pessoas que quisessem contrair casamento ou união estável, né, de formalizar tudinho com o regime era obrigatório o regime da separação obrigatória. Porém, o STF decidiu num julgado que não é mais assim. E eu concordo, né? Pessoas com 70 anos estão lúcidas, capazes, têm poder de decisão sobre sua própria vida, né? Tem autonomia para isso. Então, depois dessa decisão, apesar de não ser lei, passou-se a entender e a aplicar, a permitir que as pessoas acima de 70 anos possam escolher o regime de bens. Então, se você se enquadra nessa situação, você quer casar, saiba que você pode escolher um regime diferente da separação obrigatória. Pode ser da separação convencional, da comunhão parcial ou comunhão total de bens. Aí você tem que ver o que é melhor para você,
ok? E para finalizar aqui, direito à pensão. Quando está casado, né, não tem dúvida. Quando a pessoa está casada, é só juntar a certidão de óbito e a certidão de casamento. Simples assim. É claro, tem alguns outros documentos, mas não tem questionamento, não tem dúvida, não tem má fé, não tem simulação. Casou, casou, pronto, é cônjuge, é casado, né? É viúvo. Então você vai protocolar isso perante o INSS, muitas vezes de forma eletrônica, né, à distância, com aplicativo, e isso vai ser analisado e pronto. Você recebe o que você tem de direito de pensão. Mas e no caso da união estável não formalizada? Como que vai fazer? Como que o INSS vai saber que você realmente era convivente se não tem nenhum documento? Difícil, não é mesmo? E pode-se pensar que a pessoa quer lesar o Estado, quer se beneficiar de uma situação. Então, por que se exige? Você vai ter que entrar primeiro com o processo judicial, provar que vivia em união estável, para depois ser beneficiado. Quando há filhos, né, do falecido ou da falecida que reconhece essa convivência, dá para ser feito o processo de inventário, em cartório também, né, e fazer esse reconhecimento ali, porque os descendentes, quem receberia essa herança, estão fazendo junto. Mas se um deles não concordar, não tem acordo. Ou se não tiver filhos, você vai ter que sim entrar com o processo judicial. Isso pode ser muito desgastante, como eu falei. Então, acrescentou alguma coisa para você? Fez diferença? Sabia de tudo isso? Eu espero que tenha acrescentado algo na sua vida, alguma informação relevante. Você pode mandar perguntas para nós, tá? À medida do possível a gente vai responder, ou aqui no programa, ou em off mesmo, né? Então você pode mandar para o nosso WhatsApp 99609904 e aí toda semana vai ter um tema diferente. Na semana que vem, deixa eu tomar um gole de água aqui. Quanto tempo temos, produção? Quanto? Então vamos finalizar aqui. Na semana que vem vamos falar sobre regime de bens e no quadro de entrevistas vamos receber a doutora Velenice Dias de Almeida, presidente da ANOREG. Então vai ser muito especial o programa também, eu estou muito feliz de finalizar esse programa. Eu quero muito convidá-lo para que você esteja conosco toda semana, vem comigo todo sábado aqui na TV, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau!